Olá, eu sou o professor Eduardo e nessa nossa quarta aula nós vamos falar de condutores isolantes e de múltiplos e submúltiplos das unidades elétricas. Bom, vamos começar falando dos condutores elétricos. Condutores elétricos são materiais que permitem a passagem da corrente elétrica através deles com facilidade. Em outras palavras, eles conduzem eletricidade. Isso porque os elétrons livres dos átomos que compõem esses materiais são fracamente ligados ao núcleo, ou seja, o núcleo exerce pouca força de atração sobre os elétrons da camada de valência. Para quem não se lembra, a camada de valência é a última camada eletrônica de um átomo. Então, alguns exemplos de condutores são cobre, alumínio, ouro e prata, mas todos os metais de um modo geral. Então, todos os metais, de um modo geral, apresentam essa propriedade de poder liberar com facilidade os elétrons da camada de valência. Isso os torna bons condutores. Em contrapartida aos condutores elétricos, nós temos os isolantes elétricos. Os isolantes elétricos são materiais que não permitem a passagem de corrente elétrica através deles com facilidade. Aliás, quando permitem, é com muita dificuldade. Eles são também conhecidos como materiais não condutores. Bom, por que eles são não condutores ou maus condutores? Porque os elétrons dos átomos desses materiais estão fortemente ligados ao núcleo do átomo e não são facilmente liberados, né? No caso dos materiais condutores era o contrário, né? Já que nos isolantes é muito difícil um elétron se desprender de um átomo. Alguns exemplos de isolantes são o plástico, o vidro, borracha, madeira. O exemplo mais típico que a gente tem da junção do condutor com isolante é no fio elétrico. Essa parte metálica do fio é o material condutor e a capa plástica é o material isolante. Tá? Então, o desejável é que a corrente elétrica flua só na parte metálica, né? Então, fora dela, nós temos a camada isolante, que é para não permitir a passagem de corrente elétrica. Os condutores elétricos são amplamente utilizados na produção de fios e cabos elétricos, de componentes eletrônicos, de componentes elétricos, de circuitos elétricos em geral. E os isolantes também são igualmente importantes na produção de equipamentos elétricos e eletrônicos, porque eles ajudam a evitar curtos-circuitos e choques elétricos. Então é muito importante ressaltar que, embora o material possa ser classificado como condutor ou isolante, isso não significa que ele não possa ser afetado pela eletricidade. Em outras palavras, não existe condutor perfeito e nem existe isolante perfeito. Por exemplo, o vidro ele pode ser quebrado ou trincado se entre as suas duas faces for aplicada uma diferença de potencial muito elevada, ou seja, uma tensão muito elevada. Aí é rompida a rigidez dielétrica desse vidro. Dando um exemplo de rompimento de rigidez dielétrica, veja essa figura aqui. Aqui nós temos uma centelha elétrica ou arco voltaico. O que é isso? A diferença de potencial entre essas duas pontas de fio foi tão elevada que a corrente elétrica passou através do ar. Tá? Então a rigidez dielétrica do ar foi rompida.
Quando o material é sólido, esse material normalmente ele é rompido, tá? No caso do vidro, por exemplo, vão aparecer rachaduras, coisas desse tipo. Na figura aqui de baixo, nós temos um exemplo bem clássico que todos nós conhecemos, que é a descarga atmosférica ou raio. Por que acontece o raio? A diferença de potencial entre nuvem e terra aumenta tanto que o ar não consegue isolar mais. Aí ocorre a passagem de corrente elétrica através do ar entre nuvem e terra e nós temos então o raio, né? Bom, já que falamos de rigidez dielétrica, vamos ver o que é isso. Nessa figura aqui, ó, nós temos uma corrente elétrica passando pelo ar. A rigidez dielétrica do ar, ela é em média de 3 vezes 10 a sexta volts por metro, ou seja, 3 milhões de volts por metro. O que significa isso? Significa que se essas duas pontas de fio estiverem afastadas por uma distância de 1 metro, em média eu vou precisar de 3 milhões de volts para fazer com que ocorra um arco voltaico. Tá? 3 milhões de volts é a mesma coisa que 3 megavolts. Outro material aqui, o nylon. Nylon, 14 milhões de volts por metro, ou 14 megavolts por metro. O vidro também, 14 megavolts por metro. Óleo de silicone, 15 megavolts por metro. Teflon, 60 megavolts por metro, ou 60 milhões de volts por metro. Bom, agora suponhamos que eu queira saber quantos volts são necessários para romper a rigidez dielétrica do ar se esses dois fios aqui estiverem afastados por apenas 1 centímetro. Ora, 3 vezes 10 a sexta volts por metro significa 3 milhões de volts por metro. 3 milhões é o 3 seguido de 6 zeros. E 1 centímetro é a centésima parte do metro. Então eu vou dividir 3 milhões por 100. Basta cortar 2 zeros, né, do 3 milhões. Aí vai ficar o 3 seguido de 4 zeros, que é 30 mil. Então eu vou precisar de uma tensão de 30 mil volts se essa distância aqui for 1 centímetro, para que eu tenha um arco voltaico. Bom, se eu vou trabalhar com unidades, com quantidades muito grandes das grandezas elétricas ou quantidades muito pequenas, é interessante eu trabalhar com os múltiplos ou submúltiplos. Por exemplo, se eu quiser expressar uma potência de 54 milhões de watts, seria 54 seguido de 6 zeros. Seria muito difícil de escrever isso, daria uma trabalheira danada, né? Eu poderia escrever 54 vezes 10 a sexta, mas também daria um pouco mais de trabalho. Então, seria mais prático eu escrever 54 megawatts. Seria 54 seguido do M maiúsculo e do W maiúsculo. Bom, então vamos ver o que significa esses prefixos. O K significa quilo. Quilo significa vezes 10 a terceira ou vezes 1000. Então, 30 kV são 30 mil volts.
Mega eu falei dele agora há pouco, no exemplo dos 54 megawatts. Né? Mega significa milhão. Giga já significa bilhão. Então, se eu falar de 15 gigawatts, então é 15 seguido de 9 zeros. Olha a trabalheira que dá para escrever isso aí. Então é muito mais prático eu escrever 15GW. Estamos falando dos múltiplos das unidades fundamentais. Então, múltiplos são grandezas maiores do que a unidade fundamental. O kilovolt, 1 kV significa 1000 volts. E eu escrevo 1 kV dessa forma, com K minúsculo, V maiúsculo. É muito comum a gente encontrar em textos também o K maiúsculo, mas o certo é escrever o K em minúsculo. Então, quando você vê kV, significa 1000 volts. Né? Cada kV significa 1000 volts. Então, 13,8 kV significa 13.800 volts. 1 megavolt, que eu escrevo dessa forma aqui, ó, 1 MV, significa 1 milhão de volts. 250 megawatts, 250 MW, que significa 250 milhões de watts. Então é muito mais prático eu escrever 250 MW do que eu escrever 250 seguido de 6 zeros. Né? Não seria nada prático. 40 quiloamperes, 40 kA, significa 40.000 amperes. Bom, assim como existem os múltiplos das unidades fundamentais, existem também os submúltiplos, que são para grandezas menores que as unidades fundamentais. Então, nós temos o prefixo mili, que significa a milésima parte. Por exemplo, 1 milivolt é a milésima parte do volt, ou seja, 0,001 volt. O micro significa a milionésima parte, representado por essa letra Mi, aqui, que é uma letra grega, parece um U, mas tem essa primeira perna mais comprida. Né? Então, o microvolt, ou microampere, ou microohm, é 10 a menos 6, ou seja, é a milésima parte, a milionésima parte dessa unidade, ou seja, é a unidade fundamental multiplicada por 0,0001, né? Então, o 1 aqui vem na sexta casa depois da vírgula. O nano é vezes 10 a menos 9, é a bilionésima parte. O 1 aqui já vem na nona casa depois da vírgula. No pico, que é a trilionésima parte, o 1 vem na 12ª casa. Então, vamos entender isso através de exemplos. 1 miliampere, que eu escrevo dessa forma, 1 M minúsculo A, cuidado para não errar e escrever com M maiúsculo, senão vira mega, que é milhão, né? Então, isso aqui é menor do que a unidade, né? Então, 1 miliampere é a milésima parte do ampere. Então, 1 miliampere é igual a 10 a menos 3 amperes, que é igual a 0,001 ampere. Né? O micro já é a milionésima parte. Né? Então, 1 microwatt é a milionésima parte de 1 watt. Então, 1 microwatt é igual a 10 a menos 6 watts, ou 0,000001 watt. Olha a trabalheira que dá para escrever isso. Então, é muito mais prático escrever dessa forma aqui, ó, 1 microwatt. Sintetizando aqui o que a gente viu,
Existem materiais que permitem o escoamento de cargas elétricas com facilidade, enquanto outros praticamente não permitem que essas cargas escoem, né? Os primeiros são os chamados bons condutores ou simplesmente condutores, né? E os segundos, né, são chamados maus condutores ou isolantes. Então, todos os metais são bons condutores, inclusive o mercúrio, que é líquido. Tá? E apresentando alguns exemplos de isolante: borracha, vidro, plástico, madeira seca, porcelana, etc. Bom, você deve guardar essa observaçãozinha que está aí, ó, na sua cabeça. Não existe isolante perfeito nem condutor perfeito. Os condutores apresentam baixíssima resistência elétrica. Porém, por mais baixa que seja a resistência, ela vai existir, nem que seja fração de ohm, milésimo de ohm, tá? Mas vai existir. A não ser os supercondutores, não existe condutor de resistência zero. Só que os supercondutores só funcionam em temperaturas próximas do zero absoluto, temperaturas mais baixas do que menos 200 graus Celsius, né? Então, isso aí, por enquanto, é impraticável, né? Um dia pode-se conseguir supercondutores na temperatura ambiente, mas, por enquanto, a ciência ainda está longe disso. Bom, já os isolantes, que apresentam resistência elétrica altíssima, por maior que seja a resistência deles, por melhor que eles isolem, vai existir uma rigidez dielétrica que poderá ser atingida, né? Então, nós vimos há poucos minutos atrás o que é rigidez dielétrica. Então, por melhor que seja o isolante, ele também não é perfeito. Se for aumentando demais essa diferença de potencial entre os dois lados do isolante, vai se romper a rigidez dielétrica dele e ele vai conduzir corrente mesmo sendo isolante. Tá? Finalizando essa nossa quarta aula, eu gostaria de falar para você que, se você desejar trabalhar com energias limpas e renováveis, mercado livre de energia, consultoria energética, energia solar fotovoltaica, você pode entrar em contato comigo aqui e se tornar um associado, um licenciado, né? Tá? Então estão aí os meus contatos e eu me despeço por aqui e te aguardo na quinta aula.